Amados irmãos e irmãs, temos lido um texto da Palavra de Deus que está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 até o 3. Pedro afirma nos versículos que temos lido que houve entre o povo, que povo é esse que Pedro faz referência a ele sem identificá-lo? Obviamente que ele está falando do povo de Israel. Entre o povo de Israel houve falsos profetas, ou seja, aqueles que falavam em nome do Senhor, sem contudo o Senhor ter autorizado ou mandado eles falar em seu nome. Se utilizavam do nome do Senhor para a mensagem deles, os falsos profetas do passado, lá do antigo Israel, se utilizavam do nome do Senhor ou falavam em nome do Senhor para que a mensagem deles, proferidas por eles, tivesse peso e fosse aceita pelo povo. E esses falsos profetas que atuaram no passado, no meio do povo de Israel, causaram muitos prejuízos ao povo de Deus, aos judeus. Mas Pedro diz que como houve falsos profetas entre o povo de Israel no passado, também haverá falsos doutores, não mais no Israel, na nação de Israel, mas agora ele está direcionando o seu olhar para a igreja. Como entre vós haverá também falsos doutores. Note que ele não fala de falsos profetas. Aqui ele diz falsos doutores. Os falsos profetas se dirigiram ao antigo Israel. Os falsos doutores se dirigem à igreja do Senhor. Se dirigiram no passado, quando a igreja estava iniciando ali em Jerusalém. Ao longo da história da igreja também esses falsos doutores, e na versão corrigida a palavra doutor é substituída pela palavra mestre, isto é, aqueles que tinham a incumbência de ensinar a palavra de Deus, ao invés de ensiná-la com embasamento bíblico, segundo a orientação do Espírito Santo. Os falsos doutores, os falsos mestres, eles também ensinam a palavra de Deus, mas ao seu bel prazer, segundo as suas intenções, segundo suas falsas interpretações. Glória a Deus. E esses falsos mestres, diz Pedro ainda, que eles introduzirão encobertamente, sutilmente, sorrateiramente, heresias de perdição. A palavra heresias, no grego do Novo Testamento, aireses, significa doutrina falsa, doutrina espúria, doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, os falsos doutores, os falsos mestres, eles haveriam de introduzir na igreja do Senhor, encobertamente haveriam de introduzir heresias, não de bênção, não de vitória, porque heresia não traz consigo nada positivo, mas heresias, ensinos de perdição. Perdição aqui no sentido espiritual. Quem dá crédito à heresia, à doutrina falsa, espúria, a doutrina que não se enquadra na palavra de Deus, se perde na fé, se perde na caminhada para o céu. Glória a Deus. E essas heresias de perdição surtiriam um efeito
muito deletério na vida daqueles que dessem crédito a elas. Qual seria o efeito? E negarão o Senhor que os resgatou. Quer dizer, as heresias de perdição ensinadas pelos falsos mestres na igreja do Senhor traria como resultado na vida daqueles que dessem crédito a elas a apostasia. Eles haveriam, aqueles que dessem crédito e que dão crédito às heresias, haveriam de negar o Senhor que os resgatou. Aqui está em jogo, ou em destaque, em risco, Pedro fala claramente, a doutrina de Cristo, ou sobre Cristo, que a teologia denomina cristologia. Christos se refere à pessoa de Jesus e logia, estudo. Então, cristologia nada mais é do que estudo de Cristo, ou da pessoa e da obra de Cristo. Muito bem, essa doutrina da cristologia foi no passado e é na atualidade a doutrina mais atacada pelas heresias. Sempre os hereges, aqueles que promovem ensinos distorcidos da palavra de Deus, atacaram a doutrina de Cristo, negando principalmente a sua divindade. No tempo dos apóstolos, havia um grupo chamado gnóstico, denominado gnóstico, que era um grupo de pessoas que se intitulavam cristãs, estavam envolvidas ou infiltradas no meio do povo de Deus, da igreja do Senhor, e aproveitando-se desta convivência entre o povo de Deus, entre a igreja, entre os cristãos, eles ensinaram heresias terríveis, e uma das tais era que Jesus era um e Cristo era outro. Então havia dois personagens distintos, um chamado Cristo, o outro chamado Jesus. O Cristo, segundo a heresia gnóstica, veio do céu, era um espírito, e Jesus era um mero homem, um mero mortal, no qual o Cristo, Espírito, se encarnou nele, e quando morreu na cruz, não foi o Cristo espiritual, foi o Jesus homem, o Jesus mortal, que morreu e não ressuscitou. Essa foi uma heresia que trouxe muita perturbação para o cristianismo primitivo. Essa heresia e muitas outras relacionadas à pessoa de Jesus, até hoje tem procurado atacar o Senhor Jesus, atacar a sua pessoa no tocante ao ensino bíblico a respeito dele. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, desde que surgiu, é um grupo que nega veementemente que Jesus seja Deus. Se você pegar uma Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras, que no passado era na capa, a capa era verde, e todo mundo sabia identificar que aquela Bíblia da capa verde pertencia ao grupo Testemunhas de Jeová. Eles mudaram de uns 20 anos para cá a tática e começaram a imprimir suas Bíblias com a capa preta, a capa na cor preta, para confundir a mente daqueles crentes menos informados. Muito bem, então o que é que os Testemunhas de Jeová ensinam acerca de Jesus? Que Jesus não é Deus. Quando você pega essa Bíblia, que é essa tradução deles, e vai, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, que diz, em nossa Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá na tradução Novo Mundo diz diferente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, e Deus lá é com D minúsculo. Então eles tiram a divindade de Jesus. Os mormons, por sua vez, também atacam a pessoa de Jesus. Eu estou falando de Jesus, mas quase todas as doutrinas bíblicas são atacadas por esses grupos que pregam e ensinam heresias. Os mormons também têm suas doutrinas contrárias e afirmações antibíblicas a respeito de Jesus. Eles dizem
que Jesus era o arcanjo Gabriel. O arcanjo Miguel, digo. Glória a Deus. No Antigo Testamento, Jesus era o arcanjo Miguel. E que no Novo Testamento se encarnou na pessoa de Jesus. Certo? Os espíritas dizem que Jesus é uma encarnação, é a encarnação de um espírito iluminado. De um espírito iluminado. E assim, amados irmãos, as seitas vão disseminando suas doutrinas heréticas, e isso não é nada mais, nada menos do que o cumprimento das Escrituras Sagradas. Note, vamos ler mais uma vez. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor. O Senhor aqui refere-se a Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Mas adiantando por causa do tempo, no versículo 2, o apóstolo Pedro diz: e muitos, não são poucos, olhe aqui o destaque, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quem foi que disse que era o caminho e a verdade? Quem foi que disse? Jesus. Em João capítulo 14 e o verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que vai ser blasfemado aqui, segundo as palavras de Pedro registradas aqui? O caminho da verdade. Quem vai ser blasfemado, em outras palavras, será o próprio Senhor Jesus. E eu já disse aqui, acabei de citar alguns exemplos daquilo que as seitas estão ensinando a respeito da pessoa de Jesus. Quando uma seita reduz a pessoa de Jesus a uma figura inferior de Deus, elas estão blasfemando o Senhor. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que aparentam ser crentes evangélicos, eles ensinam que Jesus também era uma figura extraordinária e que sua morte na cruz do Calvário, mesmo sendo essa figura extraordinária, mesmo dizendo ser filho de Deus, sua morte na cruz do Calvário não foi suficiente para salvar o pecador. E aí Jesus precisou do auxílio de alguém para consumar a obra da salvação. E pasmem os senhores e as senhoras, os adventistas do sétimo dia, dizem que esse alguém, esse parceiro que Jesus tomou para lhe ajudar na obra da salvação ali na cruz do Calvário, foi o próprio Satanás. Então, Satanás se tornou um parceiro de Jesus, segundo o ensino adventista, para ajudá-lo na consumação, na concretização da salvação. Então, o nome do Senhor, a sua pessoa e a sua divindade tem sido blasfemado nesse sentido. Mas esses hereges, esses falsos doutores, falsos mestres, segundo o ensino de Pedro aqui, diz que eles por avareza, o que é avareza? É a busca desenfreada pelo ter mais. Se é rico, se tem muito dinheiro, querer mais. É a busca desenfreada pela posse, pelo enriquecimento. Então, esses falsos doutores, que se introduziriam no meio do povo de Deus, ensinando heresias destruidoras e blasfemando do nome do Senhor, eles também, não contentes com isso, fariam e fazem muitas peripécias, criam muitas estratégias para também arrecadar dinheiro para eles, para encherem os bolsos, para andarem de jatinhos particulares, voarem, digo, em jatinhos particulares, possuir muitas fazendas, muitas riquezas. Tudo isso
se utilizando da fé fácil e frágil das pessoas. Então, o que vemos no passado e o que aconteceu no passado e o que estamos vendo no presente, nada mais é daquilo que Deus, na sua palavra, já vaticinou. E muitos, e por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Quer dizer, negociar com a fé do povo. Negociar com a credulidade das pessoas. Fazendo negócio, negociando com a fé das pessoas. Manipulando a crença das pessoas, a simplicidade das pessoas, para ganhar dinheiro muito. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, isto é, não está dormindo, está acordada, já está definida definido aquilo que vai sobrevir a esses falsos mestres. Esses falsos mestres hoje, eles não somente estão nas igrejas, mas também criaram igrejas para eles. Estão na mídia, no rádio, na televisão. Estão em todos os horários da mídia. Se você liga de manhã, eles estão lá, falando, discussando, pedindo dinheiro. Se você liga de tarde, está lá outros com o mesmo discurso. À noite, alta madrugada, amanhecendo o dia, em toda hora, eles estão lá com seus ensinos heréticos e levando o povo a contribuir muito com eles. Isso tem, irmãos, comprometido a pregação do verdadeiro evangelho. O que é que tem comprometido isso, irmãos? A pregação do verdadeiro evangelho. Por quê, pastor? Porque as pessoas lá fora, elas não sabem distinguir entre igreja evangélica e igreja evangélica, entre doutrina bíblica e doutrina não bíblica, heresia. Então, bota todo mundo que é crente num pacote só. E sobra mais para quem? Para os pastores. O povo diz assim: o pastor é um ladrão. É o nome mais bonito que a sociedade arruma lá fora para o pastor, ou para os pastores. Ladrão. Por quê? Porque vem esses falsos mestres na televisão e nos rádios, pedindo dinheiro em troca de bênçãos, de prosperidade, de saúde, de cura, de libertação, de riqueza, de opulência. E as pessoas que acreditam neles, 99,99% sofrem decepção, abandonam essas igrejas e se tornam praticamente pessoas ateias, incrédulas, que não querem mais saber negócio com crente, nem com igreja de crente, porque entendem que tudo é uma coisa só. E não é. Ou é, irmãos? Não é. Glória a Deus, não é. Então, a pregação do verdadeiro evangelho fica comprometida. De forma que você vai pregar para alguém, e quando você termina de pregar, a pessoa pergunta assim: e quanto é que eu tenho que pagar para ir para a sua igreja? Quanto é que eu tenho que pagar para ir para lá? É preciso você convencer a tal pessoa que não paga nada para servir a Deus, porque Jesus já pagou o preço completo. Morrendo na cruz, Jesus pagou todo o preço, toda a dívida. Amém? Então, amados irmãos, em razão dessas heresias desenfreadas, nós estamos estudando esse tema. Não sei se seria possível apagar esse jogo de lâmpadas aqui, para ficar mais visível para os irmãos. Qual é o tema do nosso estudo? O movimento neopentecostal brasileiro. Ótimo. Para muitas pessoas, principalmente para aquelas que estão começando agora na caminhada espiritual, a expressão pentecostal
neopentecostal é nova, é desconhecida. Mas quando nós colocamos ali essa expressão, movimento neopentecostal brasileiro, ou esse título, nós estamos querendo nos referir a um novo grupo, ou um grupo novo de pessoas que foi oriundo do tradicional movimento pentecostal, no qual, ou do qual nasceu a Assembleia de Deus. O prefixo neo aí significa novo. Então, o sentido é o novo movimento pentecostal brasileiro, ou novo pentecostal brasileiro. Um novo porque destoa, é diferente do pentecostal tradicional, representado pela Assembleia de Deus. Nós vimos isso já em uma aula anterior, praticamente foi uma aula introdutória, e nós vamos prosseguir com esse estudo que é maravilhoso. Esse estudo é fruto de uma pesquisa que eu já venho fazendo há um bom tempo sobre o movimento neopentecostal brasileiro, e que, se Deus me ajudar, estarei transformando essa pesquisa em um livro que terá o título Pentecostais, Neopentecostais e suas diferenças. Vamos adiante. Neste segundo slide, nós temos aí o título Protestantes de Missão Anteriores aos Pentecostais. Vou explicar para vocês o que significa esse título. Protestantes são todos os crentes oriundos da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, capitaneada pelo monge, o ex-monge Martinho Lutero, e outros companheiros seus que aderiram à sua pregação, à sua mensagem de reforma da igreja. Por que acenderam? Ah, ok, tudo bem, entendido, ok. Então, protestante se refere a todos os crentes oriundos daquele movimento que aconteceu no século XVI e foi capitaneado por Martinho Lutero. De missão se refere àqueles protestantes que chegaram no Brasil vindo de outros países, especialmente Europa e Estados Unidos, para aqui pregarem o Evangelho. Esses protestantes receberam o nome de missionários. Os primeiros missionários protestantes não eram brasileiros, eram estrangeiros vindos da Europa, como Alemanha, Inglaterra, França e muitos outros países da Europa, e também dos Estados Unidos. Os primeiros que por aqui passaram foram vamos lá? Foram os luteranos. Os luteranos, eles são aqueles crentes pertencentes à igreja fundada diretamente por Lutero. Daí o nome luteranos. Esse é o grupo protestante mais antigo na questão, ou na realidade evangélica. Depois chegaram quem? Os presbiterianos, em 1859. Chegaram por aqui e foi uma bênção a vinda dos presbiterianos, porque eles trouxeram também, contribuíram também para a pregação do Evangelho, para a disseminação do Evangelho, e deram a sua contribuição nesse sentido. Depois chegaram quem? Os metodistas. Os metodistas vieram da Inglaterra e Estados Unidos. Em 1867, por aqui chegaram os primeiros metodistas. O movimento metodista, ou igreja metodista, que ainda hoje existe, como os dois outros grupos que já citamos, estão aí diante dos irmãos, o movimento foi fundado por aquele famoso avivalista do século XVIII, chamado, conhecido como John Wesley.
John Wesley, foi o fundador do metodismo, um homem de Deus. Finalmente, em 1882, chegaram os batistas. Os batistas, de todos esses grupos aqui, em termos de evangelização, eles foram os mais ousados. Os mais ousados. Porque os presbiterianos, luteranos e metodistas, eles são bons teólogos, são bons conhecedores da Bíblia, mas não tinham iniciativa, determinação para evangelizar, especialmente os presbiterianos que creem na predestinação. Eles creem que aquelas pessoas, ainda hoje é uma crença deles, que a pessoa que tiver que ser salva, irá a eles, irá à igreja, assistirá ao culto e no final, sem nenhum convite, a pessoa resolverá ser crente. Eles dizem então que aí, eles denominam as pessoas eleitas. Foram ou são os eleitos que se salvarão. Esse é o ensino da igreja presbiteriana. Eles também batizam crianças, até crianças recém-nascidas. E o batismo deles não é por imersão, ou seja, dentro da água, mas é por aspersão. O reverendo coloca a água, como o sacerdote católico, na cabeça da criança ou do adulto. Bem, é uma forma deles batizarem. Mas são cristãos como nós somos cristãos. Tem só essa diferença. Então os batistas eles chegaram com mais ousadia para evangelizar. Eles vieram dos Estados Unidos e logo se espalharam pelo Brasil todo. Fundaram em todo o Brasil a Igreja Batista. Uma igreja que tem como característica o batismo. Eles enfatizam muito o batismo nas águas. Daí a expressão batistas. Batistas vem de batismo, aquele que batiza. Glória a Deus. Então os batistas, eles evangelizavam com o propósito de batizar, de formar membros para a igreja. Eles tinham uma visão, e ainda hoje têm uma visão missionária e evangelística muito forte, muito ampla. E eles chegaram por aqui em 1882. Os batistas é um grupo liberal, como os outros grupos, no sentido de modismos e outras coisas mais. Inclusive, eles não proíbem os membros deles se tornarem maçons, apesar de que tem muitos pastores batistas que são contrários à maçonaria. Mas eu também conheço pastores batistas que são maçons e membros da igreja que são maçons. Não vamos entrar nesses detalhes. Finalmente, em 1903, no início do século XX, século passado, chegaram aqui os presbiterianos independentes. Independentes para se destacar dos presbiterianos tradicionais, porque os presbiterianos independentes, eles têm algumas doutrinas que são diferentes das doutrinas dos presbiterianos tradicionais. Ok? Vá anotando suas perguntas, depois você faz. Glória a Deus. Para entendermos o movimento neopentecostal, nós precisamos ir em busca das suas raízes históricas. E o movimento pentecostal, neopentecostal, suas raízes históricas estão ligadas ao movimento pentecostal, tanto ao movimento pentecostal americano, quanto ao movimento pentecostal brasileiro, do qual nós fazemos parte como membros da Assembleia de Deus. Então, o movimento pentecostal americano, que também contribuiu para o surgimento do neopentecostalismo, ou do novo pentecostalismo no Brasil e no mundo, ele teve o seu início no comecinho do século XX, por volta de 1905, 1906, nos Estados Unidos. Este homem aqui, William Joseph Seymour, que viveu entre 1870 a 1922, era um pastor de cor negra, leigo, mas era um homem, era um pastor batista, leigo, mas era um homem de Deus. E ele, lendo na Bíblia, descobriu, ouviu, acerca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E ele
por sua própria iniciativa, começou a orar e buscar o batismo com o Espírito Santo, juntamente com a sua pequena congregação, que na sua maioria era formada por negros. E ali naquela pequena congregação, na verdade, um lugar muito simples, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo aquele pequeno rebanho de crentes batistas. E o avivamento se tornou tão grande, tão crescente, que ele, o Seymour, resolveu mudar-se para este prédio aqui. Isso é uma foto do prédio original, que foi intitulado Missão da Rua Azusa, Azusa Street Mission. E nesse prédio, que era um galpão velho abandonado, Jesus derramou tanto poder, surgiu aí o avivamento, ampliou-se tanto na fase que eles estavam nesse prédio aqui, que esse avivamento estendeu-se para outras cidades americanas. Eles estavam em Washington e o avivamento se espalhou para outras cidades americanas e ainda ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, o avivamento, porque cada crente que ali ia, recebia o batismo com o Espírito Santo e voltava para a sua terra, para a sua pátria, inflamado pelo poder do Espírito de Deus, e ao chegar de volta em sua terra natal, pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, e havia também um avivamento. Então espalhou-se por todo o mundo o avivamento pentecostal surgido ali na Rua Azusa, número 312. Glória a Deus. Foi nesse avivamento aqui que os missionários pioneiros, fundadores da Assembleia de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles também eram crentes batistas, jovens, solteiros, ouviram falar do avivamento da Rua Azusa e para lá foram observar de perto esse avivamento. E ao participarem de algumas reuniões, também foram alcançados pelo Espírito Santo, que os encheu de poder, levando-os a falar em novas línguas, em línguas estranhas. Amém? Glória a Deus. Em razão disso, desse avivamento, surgido lá nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo, chegou aqui também no Brasil. No início do século, ainda no início do século passado, 1910, vem para o Brasil um pregador leigo chamado Luigi Francesco, um ítalo-americano, que, sendo presbiteriano, foi também alcançado pelo avivamento pentecostal americano, recebeu o batismo com o Espírito Santo, e o homem que era o líder espiritual no local onde este irmão congregava, usado por profecia ou em profecia, deu-lhe uma direção para ele ir para voltar à Itália, pregar o evangelho e também vir ao Brasil. E ele veio, em 1910, chegou aqui, não veio para morar, ele nunca morou no Brasil. Ele fez 10 viagens para o Brasil ao longo do seu ministério aqui, mas nunca fixou residência. E ele fundou a igreja que é conhecida como Congregação Cristã no Brasil, que muitos apologistas, ou seja, aqueles irmãos que tratam sobre as seitas, classificam-na como seita também, por causa de algumas doutrinas que eles entendem que levam-na a ser taxada ou considerada como seita. Não vamos entrar nesse detalhe. Então ele fundou a Congregação Cristã no Brasil, que é uma igreja semelhante, que tem doutrinas em termos de dons espirituais semelhantes à doutrina da Assembleia de Deus. Então eles creem e buscam o batismo com o Espírito Santo. Também creem nos dons e ensinam o povo a ter uma vida modesta, principalmente nos usos e costumes.
Porém, tem algumas aberturas, eles têm algumas aberturas em suas práticas e costumes que nós não temos e até reprovamos. Por exemplo, eles não proíbem, o Luigi Francesco não proibiu, e os líderes que o sucederam também não proibiram o uso de bebidas alcoólicas pelos membros da igreja. Eles orientam os seus membros a não beberem na rua, mas em casa pode beber de virar a perna. Bebem mesmo, bebem cerveja, bebem o que eles quiserem, em casa. A doutrina é essa, bebem em casa, na rua não. E qual é a razão deles serem orientados a não beber na rua? Para não escandalizar. Em casa pode escandalizar, mas na rua não. Então, a Congregação Cristã no Brasil foi a primeira igreja pentecostal. Eu não sei se foi aqui que eu disse, que o pastor Antônio Gilberto chama essa igreja Congregação Cristã do Barril, porque eles bebem muita cerveja. Vamos adiante. Em 1911, chega em Belém do Pará uma dupla de missionários vindo dos Estados Unidos, apesar de serem suecos. Daniel Berg e Gunnar Wingre, esses dois irmãos aqui, foram eles os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, a igreja da qual nós fazemos parte, nós pertencemos pela graça de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para o Brasil depois de terem sido batizados com o Espírito Santo lá naquele avivamento da Rua Azusa. Eles não eram pastores, eram pregadores leigos, eram simples membros da igreja, nunca foram ordenados a princípio ao ministério, foram já depois como missionários, e eles vieram para o Brasil evangelizar aqui por uma revelação e uma profecia. Deus usou alguém nos Estados Unidos para dizer a eles que tinha uma chamada para eles em outra nação. E em uma visão, o Gunnar Wingre viu um mapa mundi, e no mapa mundi se destacava o nome Pará. E ele, indo verificar onde ficava este lugar chamado Pará, ele viu que ficava no norte do Brasil. E ele não teve dúvida que Deus o chamava, juntamente com seu companheiro, para vir evangelizar no Brasil. E eles vieram e, a princípio, ficaram na Igreja Batista, da qual eles faziam parte e eram membros. Pastor Batista, na época, quando eles chegaram em Belém do Pará, era conterrâneo deles, isto era um sueco também. Só que ele não conhecia batismo com o Espírito Santo, nem tampouco dons espirituais, e sem saber que eles traziam essa doutrina nova para disseminá-la no Brasil, o pastor Batista acolheu-os em sua casa, em sua igreja, e eles começaram a falar para os membros da Igreja Batista de Belém acerca do batismo com o Espírito Santo. Os membros começaram a crer nessa doutrina porque eles provaram pela Bíblia que é uma doutrina fundada na palavra de Deus. E aí, amados irmãos, Jesus começou a fazer um reboliço na Igreja Batista ali de Belém do Pará, e eles não foram compreendidos pelo pastor da igreja, e em razão disso foram expulsos da igreja. Com ele, mais 16 pessoas saíram, e eles então iniciaram a Assembleia de Deus. Aqui nós temos a foto de um dos primeiros templos da Assembleia de Deus. Muito bem, então, Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal. E esse termo pentecostal quer dizer aquela igreja, ou é a doutrina que a igreja crê e prega, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais e da cura divina. Amém, irmão? Glória a Deus. Ainda hoje nós cremos nisso. Glória a Jesus. Vamos adiante. Vamos ver o próximo slide. Os estudiosos do movimento pentecostal, tanto estudiosos crentes como descrentes, eles têm
estudado o pentecostalismo, a história do pentecostalismo no Brasil, através ou por meio de 3 fases. Eles dizem que o pentecostalismo passou por 3 fases de implantação aqui no Brasil. 3 fases ou 3 ondas. Eles chamam mais ondas, 3 ondas de implantação aqui no Brasil. A primeira onda, qual foi ela? Os pentecostais. A segunda? Pentecostais de transição. E a terceira? Neopentecostais. Então os estudiosos falam do pentecostalismo em relação a essas 3 ondas. Primeira onda, os pentecostais, representados pela Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. A segunda onda são os pentecostais de transição, isto é, aqueles pentecostais ou igrejas consideradas pentecostais que surgiram a partir de uma determinada época, mas que surgiram com doutrinas e costumes diferentes dos pentecostais tradicionais. Mas mesmo sendo diferentes em algumas coisas, os pentecostais de transição, eles ainda não podem ser considerados neopentecostais, porque eles não trouxeram muitas novidades. Eles não implantaram doutrinas diferentes daquelas que o povo pentecostal conhecia até então. E na terceira onda, então, aí é que aparece, sim, o grupo intitulado, ou as igrejas intituladas de neopentecostais, ou os novos pentecostais. Vamos seguir para, então, entendermos. A primeira onda, os pentecostais, já falei sobre isso, Congregação Cristã no Brasil, que surgiu em 1910, e a Assembleia de Deus em 1911. A ênfase dos pentecostais. Qual era a ênfase dos pentecostais? Batismo com Espírito Santo. Ainda hoje, esta é a nossa ênfase. Batismo com Espírito Santo. O verdadeiro pentecostal, ele é um crente que crê, mesmo que não seja, mas crê no batismo com Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Da vez passada, eu disse aqui que essa doutrina está praticamente desaparecendo do nosso meio. A falta dela nos púlpitos das igrejas. Os pastores falam em tudo, menos no batismo com o Espírito Santo. Por isso que nós encontramos tantos crentes que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Porque como é que o povo vai receber o batismo com o Espírito Santo se os obreiros do Senhor, os pregadores da palavra de Deus, não falam sobre o batismo com o Espírito Santo? Então a igreja todo dia se converte gente, e essas pessoas vão chegando na igreja e não vão sendo ensinadas, orientadas a respeito dessa doutrina, batismo com o Espírito Santo. E aí um novo crente pode, ou poderia perguntar, pastor, dizer assim, diga-me, o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é uma dádiva celestial que vem sobre a vida do crente, concedida por Jesus, a qual leva-o a falar em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, que ele nunca aprendeu, que ele nunca ouviu, que ele não sabia falar, mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre ele com poder e lhe batiza, então ele começa a falar em línguas estranhas. Pastor, outra pergunta poderia ser feita. E para que eu ser batizado com o Espírito Santo? Só para eu ficar falando em línguas estranhas na igreja e todo mundo saber que eu sou batizado? Não. O batismo com o Espírito Santo não se resume apenas às línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo, segundo o próprio Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8, representa um revestimento de poder na vida do crente, para que este crente saia para evangelizar o mundo. Amém, irmão? É esse o objetivo maior e único. É esse. O objetivo maior é único do batismo com o Espírito Santo. Dar poder ao crente
para ele evangelizar. Evangelizar dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, no ônibus, na rua, aonde quer que chegue. Evangelizar. É esta a finalidade. E já pensou, irmão? Que bênção! Um crente batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, não é? Com a unção de Deus na sua vida, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, não é? Expulsando o demônio, orando por enfermos, aquele crente ousado, aquele crente dinâmico, aquele crente vivo, afogueado, aquele crente cheio de Deus na sua vida. É uma bênção. Então nós temos que falar mais sobre essa doutrina. Você que prega, você que ensina, vamos falar mais a respeito dessa doutrina, senão ela vai desaparecer do nosso meio e Jesus não vai batizar mais com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então a ênfase dos pentecostais é o batismo com Espírito Santo. Mas os pentecostais também, eles se caracterizam por outras doutrinas e práticas. E aqui eu elenquei 10. Nesse slide tem 5. No seguinte, mais 5. Então, quais são as características do movimento pentecostal brasileiro? ênfase à doutrina do batismo com o Espírito Santo, acompanhado de línguas estranhas. Se você suar, se você pular, se você bater palma, se você plantar bananeira, der cambalhota, fazer pirueta no ar, se alegrar, chorar, suar, mas não falar em línguas estranhas, não foi batizado com o Espírito Santo. Tem que falar em línguas estranhas para ser confirmado o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Eu me lembro, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu em casa, calado. Ninguém comigo, crente, só eu crente em casa. Calado, era por volta da meia-noite. Eu estava orando e pedindo para Jesus me batizar com o Espírito Santo e de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Falei em línguas estranhas, não acordei ninguém, até porque se acordasse ia levar uma surra com a zoada, né? Era adolescente, minha mãe não era crente, ninguém era crente. Se naquela noite eu desse vazão mesmo ao Espírito Santo, tinha me alegrado, mas também tinha levado uma surra, porque lá ninguém gostava de crente. Mas tem irmãos que recebem batismo com o Espírito Santo, extravasa, e eu acho bonito isso. Sou contra não. Eu acho bonito o irmão extravasar. Glória a Deus. Eu já vi pessoas que, ao ser batizadas com o Espírito Santo, caem no chão. Fica lá desmaiada de tanto poder. Outras saem pelo meio da rua, quando o culto termina, volta para casa falando línguas estranhas, chamando a atenção do povo. Está uma maravilha. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Tem aqueles irmãos mais educados, né? Que não gosta de zoada, que faz munganga, careta, quando vê alguém cheia, né? Para que isso? Que exagero, que meninice. Não, nem é exagero, nem é meninice, certo? Nem é outra coisa qualquer, a não ser o poder do Espírito Santo na vida do crente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu ouvi a história de um irmão que ele era assim muito educado, no sentido de não aprovar o barulho pentecostal, apesar de ser da igreja, da nossa igreja. Então ele morava numa cidade do interior, e quando ele via Jesus batizando com o Espírito Santo e os irmãos extravasando de poder, ele dizia para si e para quem estivesse perto dele: um dia quando Jesus me batizar, eu não vou fazer uma zoada dessa não. Deus me livre, que coisa feia e tal. Aí criticava os irmãos. Tudo bem. Mas ele tinha vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Só não aprovava o comportamento de algumas pessoas ao receber o batismo. E um dia aquele irmão foi para uma vigília. Essa é a história do pastor João Buarque. Foi para uma vigília em um sítio, na casa de um irmão, e
o irmão trabalhava com animais, tinha umas cangalhas. O irmão sabe o que é cangalha, né? Bota nas costas do animal para caçoar de um lado, caçoar do outro para carregar, né? Cangalha. Irmão simples, do sítio. Então, quando ele voltava do campo, ele botava as cangalhas lá dentro da sala da casinha dele, deixava lá, a chuva não molhar e tudo mais. E vigília na casa desse irmão. E aí os irmãos chegaram mesmo lá, para orarem a noite toda. E aquele irmão foi no meio dos irmãos. E alta madrugada, eles orando fervorosamente, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aquele irmão começou a se alegrar, e de repente começou a falar em línguas estranhas. E ele estava de joelhos dobrados ainda, e falando em línguas estranhas, e extravasou tanto, aí saiu engateando de 4 pés, falando em línguas estranhas, com essa linha apertada, estreita. Ele saiu engateando pelo meio dos irmãos, e tinha uma cangalha assim do animal, lá na frente ele não viu, entrou por debaixo da cangalha, a cangalha se enganchou nele, e ele saiu com a cangalha nas costas, falando línguas estranhas, e foi uma cena muito cômica. Glória a Jesus. Porque quando o Espírito de Deus domina uma vida, o eu, a vaidade, o orgulho e tantas outras coisas são suplantadas poderosamente pelo poder do Espírito do Senhor. Por isso que vale a pena buscar o batismo com o Espírito Santo, igreja. Vale a pena ser batizado com o Espírito Santo. Vale a pena receber o poder de Deus, não para botar uma cangalha nas costas, nem fazer pirueta ou plantar bananeira, mas para sentir este gozo, esta alegria do céu, e de Deus receber a autoridade para pregar evangelho, pregar evangelho, pregar evangelho a toda criatura. Então os pentecostais, eles se caracterizam por causa dessa ênfase que se dá. E eu alcancei um tempo da Assembleia de Deus, eu já tenho mais de 30 anos de evangelho, pela misericórdia de Deus, mas quando eu vejo irmã Mocinha, eu fico até acanhado. Irmã Mocinha tem quase 70 anos de evangelho, então eu não estou muito velho não na fé. Ela está bem antiga, madura, glória a Deus. Mas eu alcancei um tempo, e muitos crentes que me ouvem aqui e na internet sabem disso, alcançaram também, que em todos os cultos, o batismo com o Espírito Santo era enfatizado. Todos os cultos. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, as irmãs que dirigiam o trabalho de oração, não falavam em outra coisa, era batismo com o Espírito Santo. Um novo crente, uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, o pastor logo dizia: olha, meu irmão, minha irmã, começa a pedir o batismo com o Espírito Santo. O novo crente nem sabia o que era isso. Comece a pedir o batismo com o Espírito Santo. E o irmão, na simplicidade, crendo que era uma coisa boa, o batismo com o Espírito Santo, começava a pedir: Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, sem saber nem o que era. E Jesus os batizava com o Espírito Santo. Então a ênfase era grande, eram as crianças batizadas com o Espírito Santo. Culto de criança, Jesus batizava com o Espírito Santo, né? Vigília, escola dominical, era batismo com o Espírito Santo. A igreja era farta, vivia a fartura do Espírito de Deus. Glória a Jesus. A segunda característica, está olhando para ali, irmão? Ficou pequeno, não foi? É o ensino acerca da atualidade dos dons espirituais, com ênfase que são para hoje e não apenas para a igreja do primeiro século. Os crentes tradicionais dizem assim, hoje não estão dizendo mais não, porque eles estão crendo também no batismo com o Espírito Santo. Mas no passado, os tradicionais, batistas, presbiterianos e outros, eram inimigos dos pentecostais. E diziam que nós tínhamos demônios até. Os crentes da Assembleia de Deus são tudo endemoniados. Os outros irmãos tradicionais diziam. Hoje não. Hoje eles estão buscando o batismo com o Espírito Santo, estão recebendo esse batismo e está sendo uma bênção. Então nós ensinamos também acerca da atualidade dos dons espirituais, com ênfase que são para hoje, para os dias atuais. A igreja crê que Jesus concede dons espirituais hoje? Amém. Creia e busque os dons.
Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, principalmente o dom de profetizar. Mas não só tem o dom de profetizar, tem muitos outros dons. Terceira característica, aproveitamento do leigo nas diversas atividades desenvolvidas na igreja. Uma das razões pela qual o movimento pentecostal cresceu rápido e se expandiu em todo o Brasil é porque não somente os pastores tinham o direito e a liberdade de fazer a obra, mas também os leigos, ou seja, aqueles que não eram obreiros. Ainda hoje essa característica é mantida entre os pentecostais. Os leigos, ou seja, os que não são oficiais, obreiros oficiais da igreja, mas são membros da igreja, são salvos por Jesus, são batizados com o Espírito Santo, têm a oportunidade de pregar, de evangelizar, não é, irmãos? De cantar, de fazer a obra que Deus manda fazer. Amém. Quarta característica, liturgia informal e não formal, aquela coisa trancada, né? Uma liturgia informal, com oportunidade para testemunho. Não é assim que acontece aqui na igreja e em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Tem os cultos e não somente o pastor prega, mas outros irmãos e irmãs também têm a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, dar testemunho da palavra do Senhor. O que é um testemunho? É dizer o que Jesus fez na sua vida. Tem pessoas que se equivocam, recebem a oportunidade para dar um testemunho e pregam uma hora. Testemunho se dá em 5, 10 minutos. Vamos ouvir um testemunho pela irmã Capitulina. A irmã Capitulina sobe, saúda a igreja com a paz do Senhor, não é? E depois de saudar a igreja com a paz do Senhor, diz assim: irmãos, eu estou alegre porque Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, tem me sustentado na sua presença e eu estou caminhando para o céu. Meu amigo, aceite Jesus como seu Salvador, que Jesus vai fazer isso também na sua vida. Eu agradeço a oportunidade e amém, e desce. Testemunho é testemunho. Agora, se disser assim, vamos ouvir uma mensagem pela irmã, pelo irmão, e não você prega aí 40, 50 minutos, se houver tempo para isso. Mas a liturgia do culto pentecostal é uma liturgia informal. Por quê? Porque a liturgia, ou seja, tudo aquilo que ocorre no culto, não é feita exclusivamente pela direção do homem. O Espírito de Deus, irmãos, o Espírito de Deus, é Ele quem dirige os nossos cultos, sim ou não, igreja? Amém. É o Espírito de Deus, é Ele quem dirige os cultos, é Ele quem inspira as mensagens, não é? Muitas vezes chegamos para o culto, não chegamos com ânimo para cantar com tanta ênfase, com tanto dinamismo, ou fazer outra atividade, mas quando chegamos no culto, a igreja está saturada da presença do Espírito Santo, e logo nós entramos nesse clima gostoso espiritual, e aí o Espírito Santo começa a manobrar a nossa vida. Então a gente tem hora para começar o culto, mas nem sempre tem hora para terminar, porque vai depender do Espírito de Deus. Vai depender do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus quiser, o culto vai para 10 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, amanhece o dia. Vai acontecer segundo a determinação dele. A quinta característica é a aceitação da escatologia dispensacionalista, ou a escatologia das dispensações. 7 dispensações, desde a dispensação adâmica até a dispensação do milênio. 7 dispensações. Então nós cremos nessa escatologia, que é conhecida como escatologia dispensacionalista, segundo a qual a igreja não passa pela grande tribulação, e a vinda de Jesus se dará em 2 fases distintas, diferente do que os presbiterianos e outros crentes tradicionais ensinam. No ensino dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não quero passar pela grande tribulação. Quem é que quer passar pela grande tribulação? Quem é que quer conhecer o anticristo, ser perseguido? Hein, irmão? Alguém quer? Ninguém. E a Bíblia diz que não, nós não passaremos pela grande tribulação. Olha, irmão, Deus seria injusto e ia estar ingrato se depois de tanta tribulação que o crente passa nesse mundo, ainda ele dissesse assim: ainda tem a grande, vocês vão passar por ela. Não. Isso é uma doutrina sem
fundamentação bíblica. Mude um pregador do século XIX, ele era dispensacionalista, apesar de ser presbiteriano. Glória a Deus. Sexta característica, ênfase à doutrina bíblica da santificação do crente, Efésios 4:13. Nós ensinamos isso, doutrina da santificação. Esse negócio, me escute, esse negócio que, essa doutrina que alguém diz assim, Deus só quer o coração, é mentira. Eu continuo afirmando, Deus não só quer o coração. Deus não só quer o coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, Deus não só quer o coração. Deus quer o homem integralmente. A santidade do homem na sua integralidade. Amém? Por que é que Deus quer que nós sejamos santos, irmão? Porque Ele é santo. Deus é o que, irmãos? Santo. Deus é santo. Diga para o seu companheiro, para a sua companheira, seja santo, seja santa, seja santo, seja santa, seja santo, seja santo. Aleluia. Ninguém perde nada em buscar a santificação. Muito pelo contrário. Sétima característica. Algumas igrejas são rigorosas nos usos e costumes, estabelecendo regras muito rígidas em relação principalmente ao vestuário, lazer, modas e etc. Oitava característica, forte sectarismo ou isolamento, primando pelo isolamento ou distanciamento da denominação. Algumas igrejas pentecostais, e a Assembleia de Deus já foi assim, hoje não é mais, não é? Se isolam de outras igrejas. Eu também alcancei um tempo que se um crente da Assembleia de Deus passasse pelo menos na porta de uma outra igreja e parasse para olhar o culto, era disciplinado. Podia não. Podia não. Um crente da Assembleia de Deus assistia um culto na igreja batista, presbiteriana, metodista, sei aonde, de jeito nenhum. Alcancei e muitos alcançaram esse tempo. Porque tinha uma crença entre nós que só quem ia para o céu era os crentes da Assembleia de Deus. Você se lembra disso, Abías? É você que é um crente velho? Só ia para o céu, era a doutrina lá atrás, os crentes da Assembleia de Deus. Nenhum outro crente. Okay? Quando um crente da Assembleia de Deus se encontrava com um crente de outra igreja, dizia assim: tu é crente? Sou crente. De que igreja? Mas já sabia que não era da Assembleia de Deus. De que igreja? Igreja fulano tal. Ah, rapaz, venha para a Assembleia de Deus. Você não vai não para o céu lá. Só se for da Assembleia de Deus. Essa era a visão que os nossos pioneiros tinham, porque eles eram zelosos, eram muito zelosos com a questão do isolamento, do distanciamento. Eles diziam assim: se um crente da Assembleia de Deus for para outra igreja, vai aprender os maus costumes de lá e vai querer trazer para cá. Então não era permitido. Nona característica: liderança centralizadora a partir do pastor presidente. Ainda hoje nós conservamos esse traço. Em alguns lugares há uma abertura maior, em outros menos abertura, e em alguns nenhuma abertura. Tudo quem decide é o pastor presidente. E décima característica, forte evangelização local, onde está a igreja local, com ênfase em missões transculturais. A igreja Assembleia de Deus é a igreja que mais importa, envia missionários para o exterior. É a que mais envia. Então você chega fora do Brasil, você encontra um missionário, não, vários missionários da Assembleia de Deus, vários, pregando evangelho, ganhando as almas para o reino de Deus. Amém? No próximo culto nós vamos ver então a segunda onda, que são os pentecostais de transição. Aí aqui nós vamos ter muita coisa para ver sobre essas igrejas que representam os pentecostais de transição. Eu já tinha falado em tudo que vimos até agora, mas como ficamos 3 sextas-feiras sem culto, sem esse estudo aqui, então eu tinha que recapitular para os irmãos pegarem o fio da meada. Então na próxima sexta continuaremos vendo a segunda onda
que são os pentecostais de transição. Aí aqui vocês vão ver muita coisa diferente dos pentecostais tradicionais. Amém?